Olá, alunos, tudo bem com vocês? Sou a professora Sheila Rodrigues, do componente de Língua Portuguesa, e hoje nós vamos fazer a correção do nosso exercitando. Pegue aí o seu caderno, o seu gabarito, suas anotações, tá? Para conferir se você errou, se você acertou, tá bom? E prestar atenção aí nas explicações para que vocês possam tirar as dúvidas de vocês quanto às questões. Então vamos seguir aí para a nossa correção. Nós temos aí a questão 10, com a leitura do texto, né? A música de Noel Rosa, chamado Orvalho Vem Caindo. E no texto você observa aí a letra da música. O orvalho vem caindo, vai molhar o meu chapéu e também vão sumindo as estrelas lá no céu. Tenho passado tão mal, a minha cama é uma folha de jornal. Então aqui nessa letra dessa música, nós temos algumas palavras, né, que eu deixei em destaque, para que vocês possam analisar, tá bom? O que elas são? Vamos lá. As palavras destacadas na letra da música são artigos definidos, letra B, artigos indefinidos, letra C, substantivos simples, letra D, substantivos compostos. O que são essas palavras na letra da música? Então, quem marcou a letra A, acertou. São artigos definidos. São artigos que geralmente eles acompanham o substantivo e eles vão definir esse substantivo. Então, aqui no nosso comentário nós temos, as palavras destacadas na letra da música, no caso o a, o as, são artigos definidos. É a classe de palavra que sempre vai acompanhar o substantivo e ao mesmo tempo ele vai definir esse substantivo, né? Então, lá na letra da música, vocês puderam observar, eu tenho o orvalho, é o substantivo, né? Então, o artigo ele vai estar acompanhando esse substantivo. Como ele é masculino, então, o artigo vai ter que estar também no masculino. Aliás, o meu chapéu. Então, o está definindo esse chapéu, substantivo masculino, então, o artigo também tem que estar no masculino. As estrelas. Estrelas, substantivo feminino, está no plural, então o artigo também tem que acompanhar a mudança desse substantivo, né? Então, se ele está no plural, o artigo também tem que estar no plural. A minha cama, então, mais uma vez, cama, substantivo definido, substantivo feminino, está no singular, então o artigo tem que ficar no singular, acompanhando aí o substantivo, ok? Então, lá nos nossos comentários, nós já falamos para vocês, são artigos definidos que acompanham o substantivo e definem esse substantivo ao mesmo tempo. E aí nós temos o poema de Cecília Meirelles, que chama-se As Meninas, e aí você observa na leitura dos versos, né? Arabella abria a janela, Carolina abria a cortina e Maria olhava e sorria. Bom dia. Então, na letra desse poema, nos versos desse poema, você observa algumas palavras em destaque, né? Arabella, Carolina e Maria. Então, essas palavras, o que elas são? Aqui, as palavras destacadas no poema, elas são substantivos simples, substantivos comuns, substantivos próprios ou artigos indefinidos. O que elas significam no poema? Então, você que marcou a letra C, você marcou a alternativa correta. Essas palavras, elas são substantivos próprios, né? Que são aquelas palavras que dão nomes às pessoas. Geralmente às pessoas, né? Ele não pode ser simples porque ele é próprio, já está dizendo, né? Ele vai dar nome à pessoa, está denominando uma pessoa. Substantivo comum também não. E artigo indefinido também não tem nada a ver. Então, a resposta correta é a letra C, né? Porque as palavras destacadas no poema Arabella, Carolina, né, Maria são substantivos próprios, pois eles estão dando nome a pessoas, né? E os substantivos próprios nomeiam seres em particular, né? Seres particulares de uma determinada espécie. São os nomes de pessoas, de cidades, de instituições públicas, privadas e
tantas outras palavras que o substantivo próprio vai nomear, ok? Então, seguindo aí para a nossa questão 12, mais uma vez nós temos um texto. Fala-se aí da Ana Clara, é uma menina muito inteligente, esperta, estuda muito e quando não entende algo, pergunta e faz pesquisas sozinha para aprender mais. Ela não faz questão de ser a melhor da turma, mas sabe que para ter um futuro promissor, precisa se dedicar mais a cada dia. Então, aqui no início do texto nós temos justamente um nome próprio, né? Ana Clara, é um substantivo, né? E aí nós temos aqui, ó, a palavra ela, pronome, que ele vai estar fazendo o quê? Uma referência a quem? A Ana Clara. Vamos lá para a nossa alternativas. O substantivo próprio que está sendo substituído pelo pronome ela é letra A, esperta, letra B, menina, letra C, inteligente, letra D, Ana Clara. Então, você que marcou a letra D, você marcou a alternativa correta, tá? Ele é um substantivo próprio e que o pronome ela está se referindo a Ana Clara, né? Não pode ser a letra A, esperta, porque ele é um adjetivo. Então, deixa de ser o quê? Substantivo próprio, que é o que está pedindo a questão aqui, ó. Não pode ser menina, porque é um substantivo simples. E a letra C, inteligente, ele vai funcionar como um adjetivo também. Então, não pode ser a letra C. Então, a correta é a letra D, como eu mostrei para vocês. Ó, ele vai estar se referindo a Ana Clara. Esse pronome pessoal aqui, ele funciona como um elemento de coesão, justamente para não repetir a palavra Ana Clara, né, 2 vezes no texto. Então, ele vai sempre funcionar como um elemento coesivo, né, para evitar repetições no texto, né. Então, a resposta correta é a letra D. Os substantivos próprios nomeiam seres particulares de uma determinada espécie. Esse é o conceito, né, do substantivo próprio. São os nomes de pessoas, cidades, lojas, né. E no texto, o único nome próprio que está sendo substituído pelo pronome pessoal ela é Ana Clara, pois o pronome pessoal funciona como um elemento de coesão textual para evitar a repetição do substantivo próprio Ana Clara. Ou seja, a gente pode utilizar os elementos coesivos, né, no texto justamente para evitar repetições. E na nossa questão 13, nós temos mais uma vez um texto que fala aí da história do Joãozinho, né? O Joãozinho chega atrasado à escola. Quando ele entra na sala de aula, a professora diz: "De novo atrasado, Joãozinho?" "Ué, professora, não é a senhora que vive dizendo que nunca é tarde para aprender?" Então, aqui nós estamos utilizando os sinais de pontuação, no caso aqui a interrogação, né? Então, a interrogação ela serve para quê? Vamos aqui o enunciado da questão. O uso da interrogação no texto ele expressa um questionamento, uma admiração, uma surpresa, um espanto. O que ele expressa no texto? Então, aqui no texto você observa que, no primeiro momento, o Joãozinho chegou atrasado e a professora questiona ele, né? Questiona por que ele está chegando atrasado. Então, ela está fazendo o quê? Um questionamento, uma pergunta, né? No segundo momento, no caso, no segundo uso da interrogação, agora é o aluno, né, que está questionando a professora, né? Ou seja, nunca é tarde para aprender. Então, a interrogação, ela serve para fazer um questionamento. Você que marcou a letra A, acertou, tá? Por que não pode ser a letra B? E nem a letra C e nem a letra D? Porque a admiração, a surpresa e o espanto, eles vão estar relacionados ao uso da exclamação, tá? Eles vão estar muito ligados às nossas emoções. E aí, no caso do texto, não está se tratando da exclamação, né? Então, não pode ser a letra B, C e nem a D, ok? Nossa 13ª questão
Aliás, ainda tem o comentário, né? Então, o uso da interrogação, ela expressa o quê? Um questionamento, né? Ela aparece 2 vezes nas falas dos personagens. Na primeira, a professora está fazendo uma pergunta ao Joãozinho. E na segunda, no uso da segunda interrogação, o Joãozinho está questionando a professora. E aqui encerra-se a nossa correção, né, do 7º ano, e vai seguir agora para o componente de língua inglesa. Hi guys, eu sou a teacher Cristiane Mourão. Vou descomplicar um pouquinho aqui para vocês a língua inglesa. Vamos para a correção do exercitando e vamos para a primeira questão. Let's go! Observem o seguinte, vocês deveriam assinalar a alternativa que completa a oração abaixo na terceira pessoa do singular do Simple Present. Gente, a terceira pessoa do singular na língua inglesa é he, she, it, tá bom? He, she, it, ou tudo que estiver no singular. Como eu falei para vocês agorinha, eu tenho aqui she. She é terceira pessoa. E quando eu tenho terceira pessoa, acontece uma coisa com verbo, que eu vou comentar depois. Então, a oração aqui não está completa. Então, she TV in her bedroom every day. Temos 4 alternativas. A letter A, lessons. Letter B, plays. Letter C, watches. Letter D, cooks. Antes de eu fazer a correção, eu gostaria de ver o que vocês responderam aí para mim, tá bom? Então, compartilhem as respostas de vocês aqui no chat, que eu estou acompanhando daqui a pouquinho, certo? E, olha só, a Eduarda disse que ela era C. Vamos lá, pessoal, quero saber como é que vocês saíram aí na atividade, eu tenho certeza que vocês foram muito bem. O Cassiano disse que ela era C. Quem mais? Vamos lá, compartilhem ali. Tem professor de inglês acompanhando o chat, então compartilhem as respostas de vocês. O José Pietro disse que é a 3. Como assim a 3? Vamos lá, deve ser a letra C, né? Let's go! Vamos para a próxima. O Guilherme disse que ela era C. Todo mundo aqui dizendo que ela era C. Será que ela era assim mesmo, gente? Então, este assunto é do Simple Present, que é o presente na língua inglesa. E na língua inglesa, quando falamos de verbos, temos que conjugar apenas uma única vez os verbos. Vocês vão ver comigo agora, que é no caso da terceira pessoa. Let's go! Vejam que eu estou pedindo para que vocês possam completar, né? A oração está incompleta. E aqui na minha oração, eu tenho she é ela, terceira pessoa do singular, gente. Só relembrando aqui para vocês. Na língua inglesa, sempre que ocorrer o uso da terceira pessoa, he, she, it, ou tudo que estiver no singular, nós conjugaremos o verbo, flexionaremos o verbo acrescentando es, S ou IES é o verbo de acordo com a terminação. Então, ocorre a flexão do verbo, a conjugação do verbo, somente quando ocorrer terceira pessoa. He, que é ele, she, ela, it. Ele ou ela que não seja pessoa, e singular words, que são palavras no singular. Uma única pessoa, um único lugar, um único objeto. E aí você vai fazer o quê? Flexionar o verbo, conjugar o verbo e acrescentar a letra S, que é o sufixo, né, que nós chamamos, a letra S, o ES ou o IES, conforme a terminação de cada verbo, tá? Então, aqui na minha oração, que está incompleta, eu tenho she, que é ela, uma palavra aqui, ó, TV em inglês. TV é uma dica para que vocês possam que possa facilitar a compreensão aqui da oração. TV é televisão, né, gente? É abreviação de televisão mesmo. Então, é TV, é television. In her bedroom every day, todos os dias. Então, ela assiste TV no quarto dela todos os dias. Agora, nós vamos em busca do verbo assistir
nas minhas questões, né? Todo mundo disse aqui que é letter C, vamos ver se é letter C mesmo. Na letter A eu tenho lessons. Então, lessons sempre vem acompanhado da preposition to. Então, lessons to é ouvir, escutar, tá bom? Então, não é a letter A, tá? Ah, mas a gente escuta a TV também, né? Mas não tem aqui o to. Para que pudesse caber aqui o lessons, teria que ter a preposition to e não tem, tá? Letter B, plays, que é brincar, tocar. Deixa eu colocar aqui para vocês. Brincar, tocar, jogar também, tá? Então, ele significa... tem esses 3 significados. Watches é o verbo assistir. O que aconteceu aqui, que tem um S, ele foi flexionado, conjugado. E cooks, que é cozinhar, right? Assim, gente, a alternativa correta será a letter, let's check. É a letra C, muito bem. Então, quem participou, que disse que é a letra C, acertou, congratulations. E continue assim, porque tem mais alternativas, mais perguntas aqui para vocês. Respondam, porque é um feedback assim para eu saber se vocês conseguiram compreender. Vamos para a próxima, gente. Let's go. Escolha a alternativa que apresenta a preposição adequada para completar a oração. Maria was school last night. Maria was school last night. Aqui, gente, eu tenho a questão das preposições. Para que servem as preposições? Preposições de lugar, por exemplo. Para localizar, para que a gente tenha noção de lugar, tá? E aqui vocês vão observar a palavra school e completar com am, at, on ou of. Todas elas são preposições, porém apenas uma cabe aqui. Eu vou fazer os comentários, eu vou fazer a correção, mas antes disso eu quero saber o que vocês responderam aí, tá bom? Vocês estão bem participativos, estou adorando a participação de vocês. Vamos lá, coloque ali no chat, converse ali comigo se quiserem daqui a pouco, tá bom? Vamos lá. Disseram que é a letra B, então Bruno Santos, da Escola Tancredo Neves, de Maitá, disse que é a letra B, ok. Vamos lá, o Emanuel disse que é a letter A, disse que é a letra A. Vamos lá, então, para a próxima. A Emily Safira, olha que nome bonito, disse que é a letter B também. Então, o pessoal está entre B, letter A. Olha, a Vivian disse que é a letter A. Estão nesse equilíbrio, né, de letter A e letter B. Essa questão está bem difícil, tá? Vou falar a verdade para vocês. Então, o Guilherme disse que é letter B também. Débora, da Escola Municipal Senador Fábio Pereira de Lucena Bittencourt, nome bem extenso, disse que é a letter A. Ok? Vamos lá. Agora para os comentários. Fiquem atentos, porque aqui tem várias possibilidades. Let's go. Então, a palavra school, né? Maria was school last night. Eu quero dizer que a Maria estava na escola ontem à noite. Maria estava na escola ontem à noite. Então, eu vou logo eliminar, acho que não tem como, tá, gente? Acho que não tem nada a ver. A preposition of não tem nada a ver, que é de, tá? Já vamos eliminar essa logo. A preposition on também não tem nada a ver. Eu não vou utilizar o on aqui, porque eu tenho um lugar específico aqui. Então, para lugares específicos, eu vou utilizar uma outra preposition, tá? Então, o on, ele é utilizado para dizer o nome de uma rua, tá? Para falar sobre superfícies. O of, ele nem entra como preposição de lugar aqui, mas é uma preposição, tá bom? Foi só para atrapalhar mesmo vocês. Então, é o que acontece mesmo nessas avaliações, né? Sempre tem alternativa para não se confundir. Aqui, ficou entre a letra A e letra B.
Alguns disseram que era in e outros disseram que é letter be, que é at, tá? Então, aqui no caso elas significariam, Maria estava na escola ontem à noite. Então essa preposição in ou at vai indicar na, ok? Essa pequena palavra. A alternativa correta, gente, é a at, certo? Então, Maria estava na escola ontem à noite. Então, at aqui, gente, porque é um local específico, é um local que eu estou indicando onde é. Além do mais, pessoal, a questão do at é quando eu estou dizendo que a pessoa está naquele local. Então, Maria estava, de fato, estava naquele local, lá naquele lugar, ok? Em algumas situações eu poderia utilizar o in. Em que situações, gente? Para dizer que eu estudo na escola, por exemplo, só para indicar que eu sou estudante, que eu estudo na universidade, eu estudo na faculdade, aí caberia o uso do in. Mas aqui, como eu estou especificando exatamente o lugar, dizendo que a pessoa estava naquele local, naquele momento, dentro da escola, é a preposition at. Inclusive, a preposition at, ela vem sendo bem utilizada, bem mais do que o in, porque tem essa pequena diferença entre eles, tá? Mas aqui no caso, conforme esse contexto que está indicando o local específico, eu vou utilizar o at, porque o at, ele traz essa característica, né? Ele vem acompanhando lugares específicos. Se eu quero dizer no Semean, então, at Semean. Na livraria, at the bookstore, tá? Na escola, at school. Na universidade, at university. É um local específico e é uma característica bem forte desta preposição. Então, congratulations para quem acertou. Não fique triste se você errou, tá bom? A gente está aqui para aprender. Eu vou agora para a próxima questão, que é a question number 16. Let's go! Aqui ainda sobre as preposições dão um certo medo, eu sei, mas assim, pessoal, a dica que eu posso dar para vocês é que vocês precisam compreender o uso das preposições. Para que eu uso o in? Para que eu uso o at? Quando eu vou usar o on? Saber o significado também é importante. Mas vocês precisam saber as características, porque se você souber as características, você não erra nunca. Agora eu vou ler a questão para vocês, eu queria dar só essa dica, tá? Marque a opção que apresenta o uso correto da preposição. Então, eu tenho 4 alternativas. Uma está correta, apenas uma. Aqui eu tenho I live on Manacapuru, I work at Penn Street. Letter C, they were waiting for us on the airport. Letter D, she lives on Japim. Eu tenho então 4 alternativas, apenas uma está correta. Como eu falei para vocês, como é que eu vou descobrir? At e on são tão parecidos. Na língua portuguesa é bem mais fácil usar as preposições, né? Mas na língua inglesa você precisa conhecer as características, tem isso, né? Então, para que você possa aprender o idioma, e você precisa principalmente saber as características daquilo que você está aprendendo. Não basta saber o significado das palavras, conhecer gramática, mas em que situações eu vou usar. Então, vejam aí, respondam aqui para mim, não fiquem com medo. Vamos lá, qual é a alternativa conforme as 4 aqui que está correta? Quais delas estão corretas? Só tem uma aí. Deixa eu ver. A Sofia disse que é a letter B, que é a letra B. O Daniel disse também que é a letter B. O pessoal postando aqui que é a letter B. Será que é a letter B, gente? O John, olha o nome do John aí, nome em inglês. Disse que é a letter B também. Então, o Janderson disse que é a letter A, que é a letra A. Temos ainda mais comentários. Vão compartilhando aí que daqui a pouco eu dou uma olhadinha lá, tá, gente? Clara disse que é a letter C, que é a letra C, também aqui. A maioria disse que é a letter C. Olha o Salomão também compartilhando aqui as respostas. Disse que é a letter C. Ok.
A Yasmin disse que é a letter B. Ok, gente. Obrigada aí pela participação. Thank you. Agora vou para os comentários para identificar a alternativa correta. Mas antes eu vou identificar, eu vou mostrar para vocês aqui as que não estão corretas. Let's go. Aqui. Na letter A, I live on Manacapuru. I live. O que eu estou pedindo aqui na minha questão? Preposição. Né? Preposição. E eu quero saber a única correta. Vou para minhas orações em busca das preposições. Vocês sabem que as prepositions of place são on, at e in, né? São essas três que vocês estudaram e identifico nas minhas orações. Tenho on aqui, eu tenho at, tenho aqui on de novo e aqui eu tenho on novamente. Mão de on, né? Vejam que na letra A, I live on Manacapuru. Eu estou usando o nome de uma cidade. E para falar de cidades, de países, tá? De bairros, eu vou usar sempre a preposição in. Então fica I live in, tá bom? I live in Manacapuru e não em on. On está incorreto. Right? A letter B, vou analisar a letter B para vocês. I work at Penn Street. I work at Penn Street. O que aconteceu aqui, gente? Eu tenho a preposition at sendo utilizada para endereços. Então, esta é a alternativa correta. Eu vou para a letter C, letter D, dizer qual é a preposition certa, tá bom? E, no caso, they were waiting for us on the airport. Não pode ser o on aqui, gente, porque eu estou especificando o lugar. Lembram que eu acabei de falar anteriormente? Que para lugares específicos, eu vou utilizar a preposition at. Então, they were waiting for us at the airport. Eles estavam esperando por nós no aeroporto. No aeroporto, at the airport, porque é específico. E aqui, she lives on Japim. Aqui no caso, bairro é in. Então, she lives in Japim. E a alternativa correta é a letra B, porque eu estou indicando um endereço completo, tá? Aqui está o endereço completo, o nome da rua, o número da casa, o número do bairro. Para endereços completos, eu utilizarei a preposition, tá? At. Ok? Então, para endereços completos, então vejam aqui a resposta. At, ok? É a letra B. Agradeço muito a participação de vocês, que foi sensacional. Thank you. E agora vocês vão ficar com a professora de artes, que vai fazer a correção do Exercitando com vocês. Olá, meus queridos, muito bom estar aqui com vocês. Vocês acabaram de vir da correção com a Teacher Chris. Eu tenho certeza que vocês saíram muito bem, assim como eu sei que vocês também devem ter se saído muito bem, né, no Exercitando de Arte. Eu sou a professora Gabriela e vou estar acompanhando vocês nesse processo de correção do nosso Exercitando, tá bom? Então vamos começar pela nossa primeira questão. A nossa questão 17. O primeiro samba a ser gravado em 1917 foi pelo telefone, de autoria de... Aí a gente tem a alternativa A, Donga e Mauro de Almeida. Alternativa B, Getúlio Vargas e Donga. Alternativa C, Tia Ciata e Mauro de Almeida. Ou alternativa D, Chiquinha Gonzaga e Donga. Então aí a gente, retornando, né, ao nosso conteúdo de samba, que a gente começou a falar sobre músicas e falamos sobre alguns gêneros musicais também. O samba, esse ritmo genuinamente brasileiro, né? Lembrando que na nossa origem, da nossa produção cultural, a gente tem influência de várias culturas, por conta do nosso processo de colonização, na verdade. Nós fomos colônias portuguesas, então quando a coroa portuguesa chegou no Brasil, ela trouxe consigo muito da sua cultura europeia. Então, a gente já tinha aqui os indígenas,
né? A gente tinha os africanos por conta dos escravos que eram trazidos para trabalhar aqui e mais a cultura europeia. Então, a cultura brasileira ela acaba sendo uma mistura, né, da cultura indígena, da africana e da europeia. Então, colocou-se tudo junto e temos hoje a nossa arte brasileira, a nossa produção cultural brasileira, que ela tem vários indícios de todas essas culturas. O samba, a gente viu que ele é um ritmo brasileiro de origem, vocês lembram? Vamos ver se vocês lembram de origem africana, exatamente, por conta das batidas, né? Então, tem forte influência africana no samba. E nessa primeira questão, a gente pergunta, o primeiro samba a ser gravado em 1917 foi pelo telefone. E de quem era a autoria? Vocês lembram? Então vamos começar vendo a participação de vocês, que eu quero ver o que vocês estão respondendo aí no chat. Vamos lá. A Eduarda colocou que é a letra B. Muito bem, Eduarda. Vamos lá, vamos ver se é a letra B mesmo. O Cauã colocou também que é a letra B. Será, Cauã? Vamos ver, a Isabelle colocou que é a letra A. Olha aí, a gente já tem uma resposta diferente. A Isabelle colocou que é a letra A. A Clara colocou também que é a letra A. Olha só, temos aí divergência de respostas. Isso é ótimo. Vamos ver mais uma aluna. O Christian colocou que é a letra A, o Christian José. Será, Christian? Vamos ver mais resposta. A Vitória colocou que é a letra A. Por favor, fala meu nome. Ó, Vitória Daça Mendes da Costa. Olha aí, Daça, falei seu nome, tá vendo? E parabéns pela participação. E vocês continuem colocando as respostas aí no chat que a gente vai acompanhando, tá bom? Então, voltando à nossa temática do samba, né? Esse samba, esse gênero musical tipicamente brasileiro, a gente fez uma viagem rápida, né, por alguns tipos de samba. A gente viu que tem vários, na verdade. Alguns de vocês falaram, ai, professora, eu não gosto, não, essas músicas são muito antigas. A gente viu, né, sambas que já são muito antigos. Falando nisso, vamos ver a nossa questão? Então, vamos lá. O primeiro samba a ser gravado em 1917 foi pelo telefone, da autoria de, qual é a resposta correta? Alternativa A. De acordo com o conteúdo da aula, pelo telefone, foi o primeiro samba a ser gravado em 1917, de autoria de Donga e Mauro de Almeida. Então, quem assinalou a alternativa A é a alternativa correta. Não tem problema se errou dessa vez, que a gente vai corrigindo no decorrer da aula. O importante é a gente estar sempre exercitando, né? Então, o primeiro samba que ele foi gravado, né? Existem algumas teorias de que existiram outros primeiros sambas, mas que eles não foram gravados. Pelo telefone, ele foi o primeiro samba a ser gravado. Olha só, a gente está falando de 1917. Nossa, faz muito tempo, professora. Eu nem imaginava em nascer. Não é verdade? Nem eu, olha aí que coisa. Então, em 1917, já faz muito tempo. Então, é um gênero musical muito antigo. É comum que vocês não tenham ouvido nenhum desses sambas antigos. A gente viu também que existem vários tipos de samba, não é verdade? Vocês lembram qual foi os tipos de samba que a gente conversou durante a aula? Então, a gente tem os sambas que já são mais contemporâneos, que já tem os sambas que são mais atuais, na verdade. Eu até comentei com vocês, dá um Google, coloca aí tipos de samba e escutem um pouco para vocês perceberem também as diferenças que existem em cada tipo de samba, né? Diferença quanto à letra, diferença quanto a ritmo. Então é importante a gente sempre procurar pesquisar para ir além desses conteúdos, para a gente tentar identificar, olha, esse samba aqui ele é samba tal, porque ele tem um ritmo diferente, tá bom? E a nossa segunda questão de arte era a questão 18, vamos lembrar? Esse ritmo de samba nasceu na cidade do Rio de Janeiro, nos anos 70, e ganhou as rádios e pistas de dança na década seguinte. Tem um ritmo repetitivo, e utiliza instrumentos de percussão e sons eletrônicos. Aí a gente tinha a alternativa A. Esse ritmo é o samba exaltação? B. É o samba de breque? C. É o pagode? Ou D. É o samba enredo? Que ritmo de samba é esse? Né? Lembrando, professora,
ele fala que utiliza os instrumentos de percussão e sons eletrônicos. Que ritmo de samba é esse? Vamos lá, eu quero ver as respostas de vocês. Me mostrem aí o que vocês responderam. O professor está aguardando ansiosamente. A Tamile falou que a questão 18 é a letra C. Será, Tamile? Quem mais? Vamos lá, eu quero ver mais respostas. O Pedro já falou que não, que é a letra A, que é o samba exaltação. Vamos lá? A Bianca falou que é a letra C. A Bianca também acha que é o pagode. Vamos lá. O Luiz Eduardo também colocou que é a letra C. Vocês estão muito sabidos hoje, mas eu quero ver mais respostas lá no chat, hein? Vão colocando as respostas lá para a gente interagir. Então, vamos lá, voltar para a questão. Um ritmo que nasceu na cidade do Rio de Janeiro. Então, olha só, a gente tem que pegar as características. Nasceu na cidade do Rio de Janeiro, nos anos 70, e ganhou as rádios e pistas de dança na década seguinte. Tem um ritmo repetitivo e utiliza instrumentos de percussão. Professor, o que são os instrumentos de percussão? São aqueles que eu consigo obter um som a partir da sua batida ou fricção, né? Os instrumentos de percussão, eles são os principais instrumentos utilizados no samba. Tambor, pandeiro, essas coisas. E ele utiliza também sons eletrônicos. A gente falou bastante disso durante a aula. Os sons eletrônicos, eles vêm trazer pra gente essa característica de atualidade, certo? É o que a gente fala aí, é um ritmo, um tipo de samba mais atual. A gente está falando de década de 70, ele ganhou as rádios e pistas de dança na década de 80, que foi a década seguinte, e é um ritmo que até hoje os compositores estão lá trabalhando, compondo, e ele também é muito bem quisto, digamos assim, as pessoas gostam muito de escutar. Vamos ver qual é a alternativa correta? É a alternativa C. A gente está falando de pagode, né? Conforme o conteúdo da aula, o pagode nasceu na cidade do Rio de Janeiro, nos anos 70, e ganhou as rádios e pistas de dança na década seguinte. Tem um ritmo repetitivo e utiliza os instrumentos de percussão e sons eletrônicos. Mais uma vez, os instrumentos de percussão, gente, eles são os instrumentos que eles são muito utilizados no samba de uma forma geral. Ele veio dos batuques, lembra que a gente falou durante a aula dos batuques das baianas, né? Aquela origem africana. Aí a gente começou a utilizar o pandeiro. O que são os instrumentos de percussão? Lembrando, os instrumentos de percussão são aqueles instrumentos que eu consigo obter um som a partir da batida, quando a gente bate, né? No caso do pandeiro, do tambor, ou da fricção, quando a gente arrasta, né? Então, eu consigo obter um som a partir disso. O pagode, como ele é um gênero, um tipo de samba, digamos assim, mais atual, né? Eles começaram a inserir o quê? Sons eletrônicos, né? Então, eles começaram a fazer uma mistura desses instrumentos de percussão com sons eletrônicos. E esses sons tipo guitarra elétrica, baixo elétrico. Então, esses instrumentos elétricos, eles começaram a inserir, né, na composição das músicas, tornando assim mais contemporâneo. É um tipo de samba que até hoje ele é muito querido e muito trabalhado também, né? Os compositores de pagode, os cantores de pagode, a gente tem vários por aí. Eu tenho certeza que vocês já devem ter escutado algum, né? Coloca aí no chat qual o cantor de pagode que vocês conhecem. Então, eles ainda criam, né? Eles ainda fazem a composição das músicas, sempre se preocupando em como poder unir, né? Combinar a voz, as letras. E uma característica importante, ela tem uma característica repetitiva. O refrão, como a gente chama, ele é repetido várias vezes, né? Porque é uma forma de fazer a pessoa memorizar a música. Quando ela repete muito, ela vai memorizando e a gente, como a gente falou, fica aquela música chiclete, né? Que a gente fica o tempo todo repetindo, às vezes a gente não consegue nem esquecer. Olha só, o Pedro já colocou ali no chat que ele gosta do Zeca Pagodinho. Vocês estão demais, olha, eu adoro vocês. Eu também adoro o Zeca Pagodinho. O Zeca Pagodinho é um cantor de samba, né? Que ele já tem uma história no samba, né? E é muito difícil achar um brasileiro que não se identifique, até pela personalidade. Ah, Ismael, eu adoro o Thiaguinho. Ele é o máximo, ele canta super bem, adoro as músicas dele. Tô gostando de ver vocês participando. Então, essas músicas, elas se aproximam, né,
da população contemporânea. Então, os compositores, os músicos, eles tentam combinar várias coisas, inclusive as letras românticas. Normalmente o pagode tem aquela letra romântica, né? Então, é justamente colocando esses refrões repetitivos para fazer a gente decorar, quase ficar repetindo a música quase que involuntariamente. Vamos para a nossa terceira questão de arte? Vamos lá ver? Questão 19. Em 1930, esse estilo de samba ganhou grande espaço na indústria fonográfica e também foi usado pela política ditatorial de Getúlio Vargas na época do Estado Novo. Mais um tipo de samba. Só que esse samba, ele ganhou um grande espaço nessa indústria fonográfica que a gente chama, é a indústria do som, da música, né? E também foi usado pela política ditatorial de Getúlio Vargas. A gente está falando do A, samba enredo, do B, do samba exaltação, do C, do samba de breque ou do D, da roda de samba. Que estilo de samba é esse que a gente está falando? Vamos lá, que eu quero ver o que vocês responderam aí. Vamos colocando aí no chat, que eu quero ver as respostas de vocês. O Uriel já colocou que é a letra D, que seria a roda de samba. O Kekson já colocou que é a letra B, o samba exaltação. A Gabriela, olha minha xará. É Gabriela ou Gabriel? Bom, enfim, colocou a letra B, também o samba exaltação. Vamos lá? Maria Luísa colocou que é a letra B. Olha aí, tem mais gente colocando que é a letra B. A Clara colocou também que é a letra B. A Maria Clara, ai gente, eu adoro, a minha filha se chama Maria Clara, por isso que eu tenho uma quedinha pelas Marias Claras. Ela falou que é a letra D, roda de samba. Então aí a gente tem gente que colocou questão B de bola e questão D. Vamos lá, a Iana também colocou que é a letra D. O Carlos colocou que na questão 19, que é a questão que nós estamos corrigindo, é a letra D. O Salomão já colocou que é a letra B de bola. Então, vocês estão divididos entre a letra B e a letra D. Vamos corrigir? Vamos ver qual é a alternativa correta? Qual é esse estilo de samba que ganhou espaço na indústria fonográfica e foi utilizado na política ditatorial? Foi o samba exaltação, gente. É a alternativa B de bola. O samba exaltação surgiu a partir de 1930 e ganhou espaço na indústria fonográfica. Ele também foi usado pela política ditatorial de Getúlio Vargas na época do Estado Novo. O que era o samba exaltação? Vocês lembram? A gente falou bastante dele aqui durante a aula. No samba exaltação, ele queria trazer, né, os pontos positivos, né? Ele exaltar as belezas, as qualidades do país. Por isso, ó, samba exaltação. Ele queria exaltar essas qualidades. Por isso que ele foi utilizado na política, nesse período ditatorial, né? O Getúlio Vargas utilizou o samba exaltação para exaltar as qualidades do Brasil, né? Mostrar como o Brasil era um país bonito, né? Um país organizado, exaltar sempre os pontos positivos do país. Daí o samba exaltação. Vocês lembram também que a gente falou sobre o samba enredo? O que vocês lembram do samba enredo? Samba enredo utilizado pelas escolas de samba, né? No período do carnaval, que saudade do carnaval, a gente vai passar um carnaval de novo, né? Vamos ter fé que isso vai passar. Para isso passar, a gente tem que ficar guardadinho em casa, comportado, higienizando as mãos, mantendo o distanciamento social. Então, na época do carnaval, acontecem os desfiles de escolas de samba, né? E esses desfiles, eles são acompanhados por um samba enredo. O que é esse samba enredo? Vocês lembram? É a temática, né? É a história que vai ser passada na avenida. No desfile da escola de samba, né? Tem os carros alegóricos, tem as coreografias. Então, tudo isso é organizado com base no samba enredo. Normalmente o samba enredo ele vem trazer algum contexto histórico e social, né? As escolas de samba procuram trazer no seu samba enredo algum desses contextos e estruturam o seu desfile, desde os seus carros alegóricos, suas fantasias, as coreografias, tudo baseado no samba enredo.
Inclusive, durante o desfile de carnaval, as escolas elas são avaliadas, né? Tem as pessoas que ficam avaliando, né? E os brincantes, a gente chama dos brincantes, são aquelas pessoas que ficam lá brincando, dançando e descendo na avenida junto com a escola. Os brincantes, eles têm que saber o samba enredo, faz parte da avaliação da escola. Então, quando a pessoa vai comprar fantasia para descer na escola de samba para brincar no carnaval, eles são orientados que é bom eles saberem, né, pelo menos o refrão do samba enredo, para mostrar que eles são parte daquela escola. Então, o samba, esse ritmo genuinamente brasileiro, ele tem vários tipos, né? A gente já conversou aqui. Samba exaltação, samba enredo, pagode, samba de breque, samba carnaval. Tem vários tipos, né? Samba canção, então, ele acompanha a trajetória da música popular brasileira. E até hoje a gente tem várias pessoas que gostam tanto daquele samba antigo quanto dos sambas mais recentes. Né? Então, o interessante é que tem gosto para tudo. E lembra que eu falei? A gente precisa respeitar. Não é porque eu não gosto do samba e o meu amigo gosta que a gente vai entrar em conflito, não é verdade? A gente precisa sempre respeitar. Eu espero que vocês tenham gostado da correção do nosso Exercitando. Muito obrigada pela participação de vocês e até a próxima. A sua aula continua no próximo vídeo.